Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13. Amém. Leiamos. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Vamos cantar ao nosso Deus. Eu convido aos irmãos que fiquem de pé, para que nós possamos cantar um louvor. Amém. Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.
estar ao teu lado, Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, rendemos a Ti toda a honra, glória e exaltação que só o Teu nome merece, Senhor. Te pedimos nessa noite, como sempre falamos, como sempre pedimos, que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra, que o Senhor penetre no mais profundo do nosso ser com a Tua palavra, que o Senhor prepare o solo do nosso coração para a Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez, a Tua palavra seja pregada, a Tua palavra seja ensinada, e somente a Tua palavra seja aquilo que penetre em nosso coração, porque só a Tua palavra pode nos transformar, só a Tua palavra pode nos restaurar, só a Tua palavra tem o poder, Senhor, de nos transformar em verdadeiros cristãos, aqueles que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai, verdadeiros homens e mulheres que fazem a Tua vontade. Só a Tua palavra, Senhor, somente ela tem esse poder. É por isso que nessa noite nós estamos aqui para aclamar que o Senhor abra o nosso coração para receber a Tua palavra. Faz assim, Senhor, no nome de Jesus é que oramos, te bendizemos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Nós iremos hoje encerrar a carta de Tiago. Desde a semana passada, nós vimos que Tiago, ele iniciou aqui as suas últimas instruções acerca da sua carta. Tiago, ele dá aqui as últimas instruções a respeito da sua carta. E a primeira instrução aqui, que a gente viu na semana passada, é com relação ao sofrimento, que nós devemos ser firmes e suportar os sofrimentos, porque Jesus está às portas, como diz o versículo 9. Jesus há de voltar, Jesus não se demora, como ele fala no livro de Apocalipse, eis que venho sem demora. Então, o autor aqui, o Tiago, ele dando as suas últimas instruções, as suas últimas exortações, a partir do versículo 7, que a gente viu na semana passada, ele fala para que nós suportemos as tribulações e as aflições. E ele finalizou no versículo 12, dizendo que a nossa palavra, ela tem que ser sim ou não, e que não pode passar disso. E aí, para encerrar a carta, Tiago, que vem durante toda essa carta, ele vem num tom prático das coisas, no tom prático da vida cristã. Ele não poderia terminar essa carta de outra maneira que não fosse falando da prática da oração. Ele não poderia terminar essa carta de uma outra maneira, porque ele já falou aqui de várias práticas, de várias coisas práticas da vida cristã, e aquilo que é mais prático na vida cristã, ou deveria ser mais prático, ou mais praticado na vida cristã, é a oração. Alguns pregadores do século XIX, eles chegavam a dizer que o cristão que não ora está morto, que o cristão que não faz as suas orações cotidianamente, esse cristão, ele não está vivo, ele está morto, porque a oração é algo que nos alimenta, a oração é algo que nos fortalece, a oração é algo que nos vivifica. E Tiago, sabedor disso, ele nessa última instrução dele aqui, a respeito da prática da vida cristã, ele vai dizer que a oração é a prática, ou uma das práticas da vida cristã.
E ele diz que nós devemos orar. Nesses versículos do 13 ao 20, que foram os versículos que nós lemos, ele diz que nós devemos orar por 3 coisas. São 3 motivos aqui que ele dá, e é óbvio, irmãos, que esses não são os únicos, mas são aqueles que Tiago achou por bem nos instruir os seus leitores e, consequentemente, nos instruir também. E a primeira coisa, o primeiro motivo que Tiago ele está nos instruindo para que nós possamos orar, pelo qual nós devemos orar, está aí no versículo 13. E ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele dá a resposta. É uma pergunta retórica, né? Ele diz: está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós aflito? Então, faça o quê? Faça o quê? Ore. E é interessante, irmãos, que ele fale justamente de aflições. Ele fale justamente daquilo que corrói a nossa alma. Que ele fale de algo que para nós é algo do qual nós não temos como tomar remédio. Não existe um remédio que cure a aflição. Não existe um remédio que cure a dor da alma. E aí talvez você diga assim: não, mas os psiquiatras passam antidepressivo. Mas isso não cura. Isso não cura a aflição. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus, ele disse que no mundo passareis por aflições. Não estaremos ou não estamos isentos de ficarmos afligidos em nossa alma. E há vários tipos de aflições das quais a gente pode passar. Se você conversar com um irmão que por algum motivo cometeu um pecado, por algum motivo errou, por algum motivo caiu, esse irmão, ele está numa situação de aflição. Se você conversa com alguém e esse alguém abre o coração para você, essa pessoa provavelmente ela vai estar com a sua alma aflita por ter pecado, por ter cometido um erro. E aí vem uma série de fatores, vem a vergonha, vem o sentimento de culpa, vem tudo, mas ela está aflita, ela está quebrada, ela está moída. E não apenas essa situação, mas pense comigo, quando nós perdemos alguém que amamos, quando alguém bem próximo de nós, nossa mãe, pai, marido, esposa, um irmão, um amigo chegado, e essa pessoa morre, como a nossa alma fica? Nós ficamos em aflições, nós ficamos angustiados, nós ficamos mal, e algumas pessoas tendem a ter reações diferentes uma das outras, ou piores umas do que as outras. Algumas pessoas entram em depressão por causa das aflições. Outras pessoas, por causa da aflição, se entregam às bebidas. Outras pessoas, por causa da aflição, se entregam às drogas, se entregam aos prazeres. Outras mutilam o próprio corpo, se cortam, se ferem, por causa das suas aflições. E o autor aqui da carta, ele está dizendo: se tem alguém entre vocês aflito, faça o quê? Ore.
Talvez o nosso problema nessa situação é que, eu não sei se você está notando, mas preste atenção, que ele não está dizendo assim: você está aflito? Ore. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo? O que é que ele diz? Tem alguém aonde? Entre vocês. Isso, o que ele está dizendo é que a oração pelo aflito não necessariamente tem que ser somente do aflito. A oração pelo aflito tem que ser de quem? De todos. Toda a comunidade tem que orar. Toda a comunidade tem que se comover com aqueles que sofrem aflições, com aqueles que estão com a sua alma doendo, com a sua alma afligida, angustiada. Jesus, antes de ir para a cruz, quando ele estava no Getsêmani, ele disse: a minha alma está profundamente angustiada. E eu fico imaginando, porque nós somos mestres em esconder o que sentimos. Nós somos mestres em não demonstrar sentimentos. E às vezes a gente está detonado por dentro, a gente está quebrado, a gente está ferido, a gente está angustiado, a gente está aflito. E aí alguém pergunta: como é que você está, irmão? E você diz: tudo bem. Mas como a igreja vai orar se ela não soubesse como você está? Como a comunidade vai interceder por você se você não disser: olha, eu estou mal, a minha alma está aflita, e eu gostaria de pedir que os irmãos orem por mim? E não apenas o pedido, mas a comunidade se comove com essa aflição que é do irmão, mas ao mesmo tempo, por sermos um corpo, ela é nossa também. E nós vamos orar por isso. Nós vamos clamar a Deus que socorra aqueles que estão em aflições. E é claro, irmão, que Deus irá socorrer o aflito, que Deus virá em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão com seus corações doloridos e doídos pelas consequências da vida. Mas se tem alguém entre vós aflito, primeiramente, não mande ele no psiquiatra, não mande ele no psicólogo, ainda não. Vamos orar primeiro. Vamos pedir a Deus, interceder a Deus por ele. E se Deus nos orientar e disser: não, ele precisa de um psiquiatra, então ele vai. Mas vamos orar primeiro por essas pessoas que sofrem e que muitas vezes a gente nem sabe que estão sofrendo, ou que às vezes quando sofrem e pede oração, a gente nem ora. Eu não quero constranger ninguém, mas eu fico em casa às vezes pensando, quando a gente faz pedidos de orações aqui, geralmente são feitos no domingo, eu fico pensando se verdadeiramente fazemos as orações em casa. Se verdadeiramente quando chego em casa eu sequer me lembro daquilo que foi pedido, das orações que foram pedidas no domingo. E aqui nós temos o hábito de fixar os pedidos de oração no flanelógrafo, até para que na sexta-feira, aqueles que estão aqui intercedendo, possam orar pelos pedidos. Mas em casa, será que temos feito isso? Será que nos lembramos das aflições daqueles que sofrem? Ou se porventura está tudo bem conosco, não lembramos dos sofrimentos dos outros? Ele é bem claro aqui, ele é bem claro.
Está alguém entre vós aflito? Ore. Amém? Em segundo lugar, o segundo motivo pelo qual ele vai dizer que nós devemos orar, está aí dos versículos 14 ao 16, e ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados, e a súplica de um justo é muito eficaz. Olha, essa é uma prática que nós perdemos. Nós perdemos. Ou, quantos de vocês aqui, nesses últimos 2 anos, estiveram em casa acamados e chamaram os presbíteros para orar? Quantos de vocês? Levanta a mão aí, alguém. Ninguém? Por quê? Preferiu ir para a fila da emergência do hospital de Maracanã. Mas essa é uma prática que a gente perdeu. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e peça que eles orem. É uma prática bíblica. A gente, eu estou falando a gente, igreja de Cristo, a gente tem uma tendência de ir de um extremo para outro. Por a gente ficar vendo essas aberrações, que o cara marca dia, hora, data, lugar, para fazer uma cura a granel e diz assim: olha, quem quiser ser curado vem aqui. A gente vê esses absurdos e aí a gente acaba não fazendo absolutamente nada. A gente não quer cair nessa ponta aqui, onde a gente vê a maior bizarrice que existe, e aí a gente vai para uma outra ponta, onde a gente nem sequer crê que ora, ou que a oração pode curar alguém. Nós, como igreja de Cristo, somos mestres em ir de uma ponta para outra, e de um extremo a outro. Quando a gente vê os absurdos, a gente cai no outro extremo, de não fazer absolutamente nada. E esquece até que situações como essa, de chamar os presbíteros, a liderança, os pastores, para fazerem orações em prol dos doentes, é bíblico. Não é invenção de ninguém. Não é invencionices de pessoas, é a Bíblia. Tiago está dando uma instrução para a igreja. Tem alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros e leva uma lata de óleo. Não é isso que ele está dizendo? É claro que não é isso que ele está dizendo. É claro que quando ele diz aqui, versículo 14, alguém está entre vós doente, chama os presbíteros para que eles orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Há muita discussão aqui a respeito dessa questão de ungir com óleo, muita discussão. Vocês não fazem ideia de como essa passagem aqui tem discussões em torno dela. Mas o fato aqui, o ponto aqui, é que o óleo ele simbolizava alguma coisa. Olhe para o Antigo Testamento. Quando alguém ia ungir um profeta ou um rei, o que era feito com ele? Derramava o óleo. Então o óleo era o símbolo de que o Espírito de Deus estava tomando posse da vida daquela pessoa. O óleo tinha esse símbolo. Mas o óleo, se ele fosse um óleo com um odor bom, né, um tipo de perfume, um bálsamo, ele também servia para preparar um defunto. Mas
o óleo aqui, ele pode ter apenas o símbolo de imposição de mãos. Vocês viram que ele pode ter 3 significados aqui. Então há muita discussão a respeito disso. E eu não vou entrar nessas discussões. O que eu quero que os irmãos entendam é que, se existem enfermos em nosso meio, nós precisamos orar por eles. E se as pessoas estão em casa acamadas, com algum tipo de enfermidade, chame os presbíteros para orar. Chame a liderança da igreja para interceder na sua casa pela pessoa que está doente. Vamos voltar a ter essa prática, porque ela é bíblica. Nós não precisamos ungir com óleo, não há necessidade disso. Até porque, versículo 15, o que é que sara a pessoa? É o óleo? Não, é o que? A oração da fé. Então, por que geralmente a gente não tem essa prática de ungir com óleo? Eu particularmente não faria isso. Por quê? Porque pode-se dar mais ênfase ao óleo do que na oração. E ter o óleo como um amuleto. Todo mundo aqui já foi católico? Levanta a mão. Todo mundo? Então todo mundo sabe o que é amuleto, não sabe? O que é um amuleto? Isso. Que você, se você tiver aquele objeto, você vai... Pé de coelho, ferradura, né? A própria cruz, ela pode ser usada como um amuleto. Então, às vezes, você transfere o poder para o objeto. E aí a pessoa acha que porque está sendo ungida com óleo, né? Passa na testa com o símbolo da cruz, né? Faz o sinal da cruz assim na testa com óleo, né? Molha a cabeça, sei lá, qualquer parte do corpo. E aí, por ela estar sendo ungida, é que ela vai ser curada, como se o poder estivesse no óleo. Mas ele está dizendo no versículo 15 que a oração da fé salvará o doente, não é o óleo. Então o ponto de Tiago aqui não é o óleo talvez seja apenas um símbolo, e preste atenção, talvez seja um símbolo apenas de uma imposição de mãos, talvez seja apenas isso, talvez seja óleo mesmo, não sei, mas seja o que for, o fato é que Tiago está querendo dar ênfase na oração. É a oração da fé que cura, é a oração da fé que sara, é a oração da fé que salva o doente. Olha o que é que ele diz, versículo 15: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. O Senhor o levantará, e se ele houver cometido o pecado, será perdoado. Olha, eu acho isso fantástico, porque Jesus, quando trouxeram o paralítico para ele disse assim: levanta e anda. Ele disse: perdoados estão os teus pecados. João 5. E aí todo mundo ficou, admirado, todo mundo ficou irado, porque só Deus pode perdoar pecado, ele está blasfemando. Aí Jesus disse: olha, você acha que eu estou blasfemando? Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder até para perdoar pecado, levanta e anda. E o cara levantou e andou. O que eu estou querendo dizer com isso? É que parece às vezes para nós que a cura física é mais importante do que o perdão do pecado. Às vezes a gente ora para que as pessoas sejam saradas e curadas, e amém por isso, e eu até já falei isso aqui, mas a gente ora por essas pessoas, e às vezes não ora para que elas se convertam. Um exemplo:
Alguém pede oração pelo vizinho fulano de tal que está internado e ele não é cristão. E aí a gente ora para que Deus o sare, o cure, traga ele de volta para casa são, com a saúde restabelecida. E aí acontece isso. E amém, ele foi restabelecido, foi curado, está em casa. E aí a gente parou de orar. Porque parece que o nosso objetivo em orar é só a cura. E a salvação. E o perdão dos pecados. Que é o que ele está dizendo no versículo 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver pecado, será perdoado. Olha como a oração ela é forte. Olha como a oração ela tem esse poderio. E não pela oração em si, não por nós mesmos, mas porque Deus é poderoso para fazer. Eu creio que muitas coisas não acontecem em nosso meio porque a gente não acredita nas nossas orações. A gente não acredita em nossas orações. Ou mais, talvez a gente não acredite que Deus faça, que Deus possa fazer. Talvez a gente não acredite que se nós orarmos por alguém, Deus pode salvá-lo, perdoá-lo e restaurá-lo. Talvez a nossa fé seja pouca, e ele está dizendo no versículo 13, a oração da fé. Não é a oração por orar, orar por orar. Não é orar porque, afinal de contas, o irmão pediu oração, então eu vou cumprir aqui a minha parte, eu vou orar por ele. Não, é a oração da fé. É orar crendo que se Deus ele verdadeiramente quiser, ele vai fazer. Também não é a oração, preste atenção, não é a oração da confissão positiva. Qual é a oração da confissão positiva? Eu creio que vai acontecer, porque eu creio, então vai acontecer. Não, isso é a oração da confissão positiva. A oração da fé é você acreditar que Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer. Essa é a oração da fé. E se Ele não fizer, amém, porque foi feita a vontade dEle. Essa é a oração da fé. Fé é mesmo que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, ou do jeito que a gente gostaria, a gente continua acreditando que foi o melhor, porque Deus fez o que Ele quis. Isso é fé. Amém? Porque às vezes a gente acha que fé é as coisas acontecerem do jeito que a gente pediu, e nem sempre acontece. Mas se não aconteceu do jeito que a gente pediu, a gente tem que acreditar que foi o melhor, porque a vontade de Deus foi feita, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você crê assim, irmãos? Amém? Então, a última instrução de Tiago é a oração. A última instrução prática de Tiago, ele está dizendo: orem pelos aflitos, orem pelos enfermos, orem pelos pecadores. Mas além disso, versículo 16, juntamente com a oração, façam o seguinte: confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Eu fico imaginando quantas pessoas têm estado na igreja, têm vivido na igreja com pecados não confessados, com pecados ocultos. Eu fico imaginando quantos têm vivido assim, com medo de revelar os seus atos, com medo de abrir o seu coração, de revelar quem verdadeiramente é.
e vivem uma vida com uma máscara que só prejudicam a elas mesmas. Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu fico imaginando se nós, como igreja, estamos maduros suficientemente para ouvir as piores coisas do coração humano. Se nós ouviríamos alguém que, por exemplo, cometeu um adultério, e nós, ao invés de condená-lo, se nós iríamos pegar esse irmão, carregar no braço e tratar dele, para que ele fosse sarado, como diz o versículo 16: confessai e orai uns pelos outros para serem curados. E às vezes alguém com medo de abrir o seu coração e ser rejeitado pelos irmãos, eles passam anos sem se libertar dos seus pecados ocultados, porque temem o que os irmãos irão dizer, o que os irmãos acharão dele se souberem o que ele fez ou o que ele anda fazendo. E é engraçado porque Tiago, ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, enquanto esse pecado não for confessado, ele nunca vai ser curado, nunca vai ser sarado. Enquanto esse pecado não for confessado, enquanto esse pecado não for falado para alguém, não for tirado de dentro do coração, esse pecado vai ficar como um pecado doméstico, o qual nós nos acostumamos com ele. E volta e meia, a gente pode passar um mês, pode passar uma semana, pode passar 15 dias, mas a gente volta a cometer, porque não confessou para ninguém. Mas temos estado preparados para ouvir a obscuridade do coração do nosso irmão, não para julgá-lo, não para difamá-lo, não para sair falando para todas as pessoas como aquele irmão é, mas para orar por ele e ajudá-lo a ser perdoado, a ser restaurado. Eu fico imaginando quantos de nós conseguiria ouvir de um irmão que está, por exemplo, lutando contra a pornografia. Quantos de nós estaríamos preparados para isso? Quantos? Quantos de nós estaríamos preparados para ouvir de um irmão: eu não consigo, eu sou viciado? Quantos de nós estaríamos preparados para ouvir uma irmã dizer que ela tem pensamentos impuros com o marido da outra? Mas é isso que as Escrituras estão dizendo. Confessai. Só que nós estamos mais preocupados com a gente, porque se uma irmã chamar uma outra irmã para dizer: olha, eu tenho pensamentos impuros com o marido de fulana, talvez essa irmã que está ouvindo pense assim: eu vou tomar cuidado com o meu marido. Não é verdade? A gente talvez nem pense na pessoa que está aflita. Lembra aqui do versículo 13? Ela está aflita, porque ela sabe que ela tem um pecado do qual ela não consegue se livrar.
E se ela procurou alguém ou procurou você para falar disso, é porque ela quer arrancar esse troço que tem dentro dela, essa maldade que o pecado trouxe. Ela não consegue sozinha. O que eu estou dizendo, irmãos, é se nós temos essa maturidade espiritual suficiente para ouvir essas coisas e ajudar o outro. Não condená-lo por isso, como se a gente não fizesse nada de errado. Porque quando alguém chega para nós para contar alguma coisa que fez de errado, a gente já coloca aquela aura, áurea sobre nós aqui, como se a gente fosse o santo. E eu não quero nem chegar perto desse pecador. Que hipocrisia! A gente peca tanto quanto o outro. O problema é que a gente sempre acha que o nosso pecado é menor. Confessai os pecados uns aos outros e orai para que sejam curados, para que sejam sarados, para que sejam restaurados espiritualmente. Estamos preparados para isso, irmãos? Amém? É uma coisa tão dura que quase ninguém diz amém. Esses últimos dias eu tenho escutado tanta coisa que tenho escutado tanta coisa que eu fiquei quase 3 noites sem dormir direito. Eu estava até conversando com a Adriana, eu disse, olha, é tanto problema e nenhum é meu. Graças a Deus. Que imagine se eu tivesse coisas desse tipo, eu ia surtar. Mas as pessoas, elas guardam e usam máscaras, porque elas não encontram, muitas vezes dentro da igreja, a confiança de um irmão para falar e para desabafar. Olha, vocês não têm ideia de pessoas que anos vivem com o mesmo pecado, porque não tinham coragem, ou porque não encontravam ninguém para falar sobre isso. Isso é muito sério, irmãos. Aí imagina uma pessoa passar 10 anos com um sentimento de culpa, porque ela não encontra ninguém para falar a respeito. Imagina 10 anos de aflições, 10 anos com a alma afligida, sem ter coragem, porque não sabe como a igreja iria se comportar se ouvisse isso. Isso para nós é lamentável, porque nós deveríamos ser, olhe, preste atenção, eu não estou falando de ser conivente com o erro, não é isso que eu estou dizendo. O erro precisa ser tratado, o erro precisa ser corrigido. O que eu estou dizendo é você ouvir o erro de alguém e não condená-lo, mas ajudá-lo a se restabelecer. Não enterrá-lo, mas levantá-lo. Porque sempre é mais fácil enterrar o que já está morto. Quando alguém está morto, é mais fácil enterrar ou ressuscitar? É óbvio. E a gente sempre quer o conveniente, sempre quer o mais fácil. Então é desse tipo de coisa que eu estou falando, que a oração precisa vir acompanhada do confessar, e que a igreja precisa estar pronta para ouvir. É bem verdade, irmãos, eu tenho consciência de que nós nem sempre estamos preparados para ouvir tudo. Temos consciência, eu tenho consciência disso. Mas se for algo que você julgue que possa ouvir, não ouvir por ouvir, não ouvir apenas para ficar sabendo, mas ouvir para ajudar, ouvir para orar por essa pessoa, para caminhar junto, para acompanhar, para ser um amigo que carrega no ombro.
E se for algo que talvez você julgue, que você não tem a estabilidade emocional para ouvir, então envie essa pessoa, converse com ela, para que ela chegue até a liderança da igreja. É isso que a gente tem que fazer. É dessa maneira que a igreja tem que viver. Nós somos membros uns dos outros, amém? Amém? Então nós temos que cuidar uns dos outros. Eu sei que é uma ilustração tão batida essa que eu vou falar agora, mas sabe, é tão óbvio isso. Se você tem uma ferida no seu dedinho, mindinho do pé, você vai sarar ele, vai botar remédio ou você vai cortar ele? Então por que a gente quer cortar o irmão quando ele está doente? Cortar sempre dói. É melhor tratar. Talvez demore mais, mas sempre é melhor tratar, porque a pessoa vai ser sarada. E nós vamos ter uma igreja firme, forte. Uma igreja que trabalha para trazer outros a Deus, a Jesus, ao caminho do Evangelho. Eu fico imaginando que esse seja um dos motivos pelos quais a igreja ela tem crescido a passos de tartaruga. Porque são pessoas muitas vezes adoecidas, que não conseguem falar do Evangelho, porque se acham tão doentes dentro de si, que se acham indignas de falar sobre Jesus para alguém. A igreja precisa estar saudável. Porque um corpo ele só se desenvolve se ele estiver saudável. Se ele estiver doente, ele atrofia. E nós precisamos tratar a igreja para que ela cresça com naturalidade. Amém? Versículos 17 e 18. Ele vai dar o exemplo de Elias apenas para dizer como a oração é poderosa. Como a oração ela tem esse poder. Ele fala que Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e depois ele orou novamente e deu chuva. É só um exemplo bíblico a respeito de quão a oração é poderosa. E aí, irmãos, ele encerra o versículo 19 e 20, dizendo que, primeiro, versículo 13, a oração, ela deve ser feita pelos aflitos. Em segundo lugar, ela deve ser feita pelos doentes. E em terceiro lugar, ela deve ser feita para perdão de pecados. Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reintroduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Quantos de nós têm orado pelos afastados? Quantos de nós têm orado por aqueles que nós gostaríamos que se convertessem? Se nós não temos feito isso, nós temos negligenciado. E Tiago, aqui na sua carta, no capítulo 4, ele diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, peca. Então, se nós sabemos que isso é algo que nós devemos fazer e não estamos fazendo, estamos pecando por negligência. E por que é tão importante nós orarmos por aqueles que nós gostaríamos que se convertessem? Por quê? Pelo simples fato de que você converte alguém? Sim ou não? Você se converte? Então nós temos que orar para o único que é capaz de converter alguém. Porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. É exatamente por esse motivo que nós temos que orar por aqueles que estão afastados e por aqueles que nós gostaríamos que se convertessem a Jesus. Amém?
Então, Tiago encerra aqui com essa instrução prática acerca da oração. Nós devemos orar porque quando tiver alguém aflito. Nós devemos orar porque quando tiver alguém doente. E nós devemos orar pelo quê? Nós devemos orar para que pessoas se convertam, para que pecados sejam perdoados, para que quando alguém se desviar, ela possa ser reconduzida à verdade, para quando alguém tiver pecado, essa multidão de pecados seja perdoada. Quando ele diz cobrirá a multidão de pecados, não é encobrir o pecado, mas é o pecado ser perdoado. É isso que ele está dizendo. É como se o sacrifício de Jesus cobrisse esse pecado. Esse é o sentido aqui. Como se fosse uma lona cobrindo, mas não para ocultar, mas para sarar, sanar, acabar, perdoar. Esse é o sentido, irmãos. Eu quero concluir perguntando para nós, como andam as nossas orações? Como anda a nossa vida de oração? Temos orado? Temos sido negligentes a respeito da nossa vida prática de oração? Se a resposta é não, se não estamos sendo negligentes, amém. Que Deus abençoe você e que você continue a sua prática das orações na sua casa, aqui na igreja. Mas se a sua resposta é sim, se você tem sido negligente, então peça perdão a Deus. Peça perdão e Ele te perdoará. E que a partir de hoje, daqui para frente, a sua vida de oração, ela mude. E que você possa ser alguém que vive a prática da oração. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.